Bom dia, oitavos anos! Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje, então, nós daremos início ao capítulo 2, na parte de gramática, estudos da língua. E falaremos sobre as figuras de linguagem, dando uma ênfase maior às figuras de palavras. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, páginas 46 até as 55 do livro de vocês. Vamos lá? Figuras de linguagem. Figuras de linguagem é o nome que nós damos às formas linguísticas utilizadas para expressar o pensamento de modo original, ou seja, de forma criativa. As figuras de linguagem exploram a linguagem figurada, a linguagem conotativa das palavras, das expressões e das frases. A gente pode classificar as figuras de linguagem em figuras de palavras, figuras de sonoridade, figuras de pensamento e figuras de construção. Hoje nós estudaremos as figuras de palavras e nos próximos capítulos daremos continuidade às outras figuras. Vamos lá então? As figuras de palavras também recebem o nome de figuras semânticas. Isto porque tal assunto remete ao significado das palavras. Consistem no emprego de palavras ou expressões em um sentido diferente do que habitualmente são empregadas. Quais são as figuras de palavras que nós estudaremos? Nós estudaremos a comparação, estudaremos a metáfora, a metonímia, estudaremos também a catacrese, a perífrase, também chamada de antonomásia, e por fim estudaremos a sinestesia. Cada nome complicado, né? Mas fiquem tranquilos, logo vocês se acostumarão com elas. Passamos agora, então, ao estudo de cada uma das figuras de palavras. A primeira é a comparação. O que vem a ser uma comparação? A comparação, assim como o próprio nome já diz, faz comparações. E essas comparações, elas ficam explícitas através dos conectivos de comparação, que são as palavrinhas como, tal qual, que nem, assim como e outras. Vejam um exemplo. A vida não é tranquila como um mar de rosas. Aqui nós estamos comparando a vida e o mar de rosas. O que nós estamos comparando? A tranquilidade e usando o nexo, o conectivo de comparação, como? Então, precisa ficar claro isso para vocês. A comparação usa conectivos de comparação, fica explícito, aparece escrito na expressão. Veremos agora a metáfora. A metáfora também é uma comparação, mas, ao contrário da figura de palavra comparação, na metáfora nós não temos o uso de conectivos de comparação. Essa comparação utilizada na metáfora fica implícita. Vejam um exemplo. A vida não é um mar de rosas. A gente percebe que há uma comparação, porém ela fica implícita, ela fica escondida. Assim como não temos também conectivos de comparação, não temos as palavrinhas como, tal qual, que nem e outras, indicando explicitamente a comparação, certo? É essa a diferença entre comparação e metáfora. Ambas são figuras de palavras, porém na comparação
temos o nexo comparativo, temos o conectivo de comparação, o que não acontece na metáfora. A terceira figura de palavra apresentada a vocês é a metonímia. A metonímia é quando uma palavra com determinado significado passa a ser usada com outro sentido, com outro significado. A metonímia explora sempre alguma relação lógica entre os termos. Vejam os exemplos. Eles precisam de um teto para morar, para viver. Na verdade, eles não estão precisando apenas do teto, eles estão precisando de uma casa. Então, nós temos aí a relação da parte da casa, que é o teto, pelo todo, a casa inteira acrescida pelo teto. Então, ao invés de falar que eles precisam de uma casa para viver, nós dizemos eles precisam de um teto para viver, no sentido de teto representar a casa. Outro exemplo. No momento, estou lendo Machado de Assis. É a pessoa Machado de Assis que eu estou lendo? Não, eu estou lendo alguma obra de Machado de Assis, alguma obra desse escritor. Então, nós temos a obra do autor, o autor pela obra. Não estou lendo Machado de Assis, certo? Eu estou lendo alguma obra, algum livro, algo feito por ele. Tudo bem? Temos agora aqui a catacrese, cuja característica é o empréstimo de uma palavra por faltar outra mais específica para designar determinado sentido. Vejam os exemplos: pé da mesa, dente de alho. Na verdade, nós não temos o pé da mesa, certo? Nós não temos o dente de alho. Nós não temos, por exemplo, o braço do sofá. Na verdade, não é um braço, é uma parte ali do sofá, mas que não é um braço. Como a gente não tem um nome específico, a gente empresta esse nome para designar esse sentido, para determinar esse sentido. Isso se chama catacrese. Temos também como figura de palavras a perífrase, que também pode ser chamada por antonomásia. Característica é a substituição de um termo por outro que facilmente identifique. Vejam os exemplos. A rainha dos baixinhos. Quem é a conhecida por ser a rainha dos baixinhos? A Xuxa. A cidade maravilhosa continua linda. Aqui, para nós brasileiros, qual é a cidade maravilhosa? Estamos falando do Rio de Janeiro. Então, quando nós usamos uma substituição de um termo para identificar algo e esse termo é facilmente identificável, esse termo nos diz muito expressamente de quem ou do que nós estamos falando. E por fim, porém, não menos importante, nós temos a sinestesia, cuja característica é: sinestesia é a mistura de sensações que são percebidas por diferentes órgãos do sentido. Vejam os exemplos. Ela tem um olhar tão doce. Nós temos aí olhar, que é obtido através da visão, e doce, que é obtido, que é sentido através do paladar. Outro exemplo. E um vagabundo lanterneiro que riscou um psil de luz. Frase de Guimarães Rosa. Nós temos psil percebido através da audição e de luz percebido através da visão. Então, nós percebemos as sensações através, por meio dos diferentes órgãos do sentido. Essa é a sinestesia. Muito bem, meus amores, chegamos aos exercícios.
Peço então que vocês leiam a tira e resolvam os exercícios 1 e 2 que estão na página 46. Leiam também toda a parte teórica que está nas páginas 46, 47 e 48. Ficando alguma dúvida, vocês já sabem, marquem essa dúvida, façam um asterisco para que nós possamos conversar a respeito dela durante a live. Resolvam também os exercícios 3 até o 7, das páginas 48 até as 50. E façam também a questão invertida que está na página 51. Já, durante nossa live, conversaremos mais sobre o assunto, falaremos sobre as dúvidas, sobre o que vocês possivelmente não entenderam. Combinado? Então, bons estudos, boa sorte e até já. Um beijo!